toda a sua história. No século 7 a.C., Sardes era uma das cidades mais magníficas de todo o mundo. Sardes estava situada no alto de uma colina. Era uma cidade, a exemplo de todas as outras da época. Era uma cidade amuralhada, era uma cidade fortificada. E por estar em uma alta colina, por ser fortificada, por ser amuralhada, ela se considerava imbatível e invencível. E de fato, a cidade jamais foi tomada através de um combate direto, através de um assalto direto. Os habitantes, os moradores, os soldados de Sardes, por causa de sua posição geográfica, eles pensavam que a sua cidade era indisputável, era imbatível, que era invencível. E por causa disso, e pelo fato de nunca haver conseguido derrotar Sardes, conquistar Sardes, tanto os exércitos como os moradores se tornaram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. No ano 529 a.C., o rei persa Ciro, depois de cercar a cidade por 14 dias, eles encontraram nas muralhas da cidade uma flecha. E era o único local vulnerável da cidade. E de noite, quando tanto os moradores quanto os soldados dormiam, apesar do cerco lá fora, os soldados e os moradores dormiam tranquilamente. Há uma confiança que jamais seriam derrotados, que jamais os exércitos de Ciro conseguiriam penetrar na cidade. Porém, Ciro descobre essa flecha no muro, entra sorrateiramente com seus exércitos por entre a flecha do muro e toma a cidade de assalto. Quando os soldados acordam, não tinham mais o que fazer. Anos mais tarde, no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio derrota novamente Sardes da mesma forma. Sardes caiu uma vez, mas não aprenderam a lição do seu passado. E Antíoco Epifânio, no ano 218 a.C., toma novamente a cidade de assalto pela sua autoconfiança, pela sua autossuficiência, pelo seu orgulho próprio. E da mesma forma, usando a mesma tática do rei Persa Ciro, séculos atrás, derrota e toma a cidade da mesma maneira. À noite, quando todos dormiam. Então, quando Jesus disse que se a igreja de Sardes não vigiar, ele virá como um ladrão, e de modo nenhum saberei a hora que virei contra ti, Jesus estava pegando esse gancho histórico. E quando ele disse isso, os membros da igreja de Sardes entenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer. Então a cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno, dedicada a deusa Cibele. Essa deusa Cibele era chamada e considerada a deusa do mistério, e era considerada também a deusa da ressurreição. Essa deusa, segundo Plínio, tinha o poder de ressuscitar os mortos. Mas Jesus orienta a sua igreja de Sardes que a ressurreição espiritual que a igreja precisava não vinha de Cibele, vinha dele, porque somente ele tinha e tem em suas mãos a plenitude do Espírito Santo. E somente ele pode ressuscitar a vida espiritual da igreja. A vida espiritual da igreja não está nas mãos da deusa Cibele, ou de nenhuma outra deusa, de nenhum outro deus, de nenhum padroeiro ou padroeira. A vida espiritual da igreja está nas mãos do Senhor Jesus Cristo.
No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruído por um terremoto e foi reconstruído pelo imperador Romano Tibério. Depois da reconstrução do Monte Tibério, a cidade ganhou novamente um apogeu, mas um apogeu negativo. Ganhou um apogeu de imoralidade, de promiscuidade, de prostituição e de idolatria. Então, quando Jesus manda escrever, João escreveu essa carta a Sardes, a igreja de Sardes estava se tornando, ou melhor, já havia se tornado como sua cidade. Em vez da igreja influenciar a cidade vai influenciar a igreja. Então, nessa época, por volta do ano 90, depois de Cristo, que João escreve essa carta a Sardes, a igreja estava de mal a pior. Tinha se tornado como sal sem sabor, porque não influenciava a cidade. Havia se tornado como uma lâmpada debaixo do alqueire, não iluminava mais, pelo contrário, estava em trevas. Quando João escreve essa carta, ele mesmo diz que a igreja tinha nome de quem vivia, mas que estava morta. Tinha grande nome, tinha fama, mas não tinha vida. Tinha aparência, tinha fachada, mas não tinha vida. Tinha barulho, mas não tinha poder. Era elogiada pela cidade e pela sociedade, nome de vidas, mas diante do Senhor estava morto. Então, essa carta nos ensina sobre a necessidade urgente que você e eu, que essa igreja e as demais igrejas, como um todo, precisam de um avivamento. A igreja do Brasil pode ser muito bem comparada à igreja de Sardes. A igreja brasileira também tem nome que está viva. Muito movimento, muito programa de rádio, muito programa de televisão, muito inchaço, mas não crescimento. A igreja brasileira tem nome de que está viva, tem tempos suntuosos, tem membros arrolados da secretaria das igrejas que possuem grandes cargos e altos cargos da sociedade. Mas a igreja brasileira, a igreja cearense, a igreja tiambaense não tem felicidade. Temos nome, mas é só o que nós temos. Nome. Então a carta à igreja de Sardes não é uma relíquia. A carta de Jesus à igreja de Sardes não está no passado, mas a carta de Jesus à igreja de Sardes é um verdadeiro espelho em que a igreja brasileira deve olhar e se ver a si própria nesse espelho. A igreja de Jesus, a carta de Jesus à igreja de Sardes é mais atual do que o jornal que será lançado por mim. Essa carta, como já falei, ensina sobre a necessidade do avivamento e conta-se a história de um pastor piedoso na Europa, mais precisamente na Suécia e mais precisamente ainda no século XVIII. Ele assume uma igreja que tinha fama de sempre ter sido uma igreja fria, de ser uma igreja descompromissada. E o pastor dessa igreja, isso está na internet, essa história, depois de alguns meses de estudo, de oração, de pregação da palavra, não vendo nenhum resultado da igreja, nenhuma melhora, ele resolveu tomar uma medida drástica. Ele mandou confeccionar uma placa. Nessa placa ele mandou escrever a seguinte
frase: ou essa igreja passará por um avivamento, ou passará por um sepultamento. E ao ler essa história, eu peguei o gancho e coloquei no meu sermão, no nosso sermão nessa noite, porque assim como aquela igreja, essa igreja, quaisquer outras igrejas, só tem esses dois caminhos, esses dois destinos. Ou a igreja brasileira passa por um verdadeiro avivamento, ou passará por um sepultamento. Ou essa igreja passará por um avivamento, ou passará por um sepultamento. Ou você e eu resolvemos mudar de vida para buscarmos o avivamento do Senhor, para sermos avivados, ou passaremos por um sepultamento. Que essa seja a nossa decisão, a nossa escolha nessa noite, o nosso pensamento, aquilo que domina os nossos corações. Nós vamos passar por um avivamento ou vamos passar por um sepultamento? Ou nós vamos buscar a presença do Senhor para sermos avivados e restaurados, ou o que nos espera será um grande e florido caixão espiritual. Quais são as lições sobre o avivamento que nós aprendemos nessa igreja, nessa carta? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui sobre a necessidade do avivamento. Está aí os versículos 1, verso 2 e verso 4. Verso 1: estas coisas diz aquele que tem o santo Espírito de Deus, recebe estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E o versículo 4: tens contudo são as poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andaram juntamente comigo, todas de branco, porque são dignos. Em primeiro lugar, necessidade do avivamento. Quando é que uma igreja precisa de avivamento? Eu estou gostando de ver a igreja calada. Não é porque a gente está aprendendo sobre avivamento que vai ser Quando precisamos de avivamento? Se você quiser na glória de Deus, eu não estou proibido. Quando precisamos de avivamento? Quando é que eu sei que uma igreja, que um homem, que uma mulher, que um membro, que eu preciso de avivamento? A igreja precisa de avivamento quando há membros que não são convertidos ainda. A igreja precisa de avivamento quando na igreja existem membros que são batizados nas águas, que carregam a Bíblia na mão, que frequentam os cultos e as reuniões da igreja, que ouvem a palavra cotidianamente, mas não são salvos. Verso 1: tens nome de que vives, mas está morto, mas estás morto. Então a igreja precisa de avivamento quando há membros dela que não são convertidos ainda. Quando há um grande rol de membros, mas há membros dela que não são convertidos. Quando a igreja precisa de avivamento, quando os crentes que negam ela, apesar de terem voltado para a palavra, de ouvirem a palavra, de carregar a palavra, de estar presentes todos os dias na igreja, mas apesar de tudo isso, não serem convertidos. Esse era o problema de Sardes. A igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta. Os crentes de Sardes passavam pelas ruas e a sociedade dizia: crente, cristão, se vestiu adequadamente, tinha uma Bíblia decorada na mente. Você não vê nessa carta nenhuma acusação de Jesus que havia falsa doutrina, falsos ensinamentos. Aqui, a exemplo, pelo contrário de Tiatira, não havia Jezabel,
tinha renda alta, mas os crentes não eram convertidos. Você vai ter aqui que o diabo não está atacando a igreja de Sardes. E sabe por que o diabo não estava atacando a igreja de Sardes? Porque a igreja estava morta. E o diabo não perde tempo atacando a igreja que já está morta, no caso da preocupação dele. Então o diabo aqui não está assinando falsas doutrinas, não está perseguindo a igreja para prender os crentes, para matar os crentes. A igreja de Sardes estava em paz com o diabo, porque quando a igreja não tem vida em si mesma, é sinal de que ela não está de mãos dadas com Jesus. E se a igreja não está de mãos dadas com Jesus, é sinal de que ela já apertou a mão do diabo. Tem nome de que vive, mas está morto. Tinha nome. Era uma igreja rica, era uma igreja grande, era uma igreja influente na sociedade. Mas vida que é bom não tinha nada. Os cultos eram frios, o louvor era morto, não havia pregação da palavra, era só aparência, era só casca, era só nome. Meus queridos, nós corremos um grande risco de, apesar do nosso tempo grande, apesar de nós termos uma boa condição financeira, pelo menos a maioria dos nossos membros, eu estou falando com vocês, nós corremos um grande risco de, apesar de ter tudo que Jesus nos dá, as facilidades que Ele tem nos abençoado, as portas que Ele tem nos aberto, nós corremos o perigo de não termos vida. Tem nome de que vives, mas está morto. Na sua empresa você é conhecido como crente, mas você não influencia ninguém lá. Na sua família você é conhecido como crente, mas dá mau testemunho. Você passa pelas ruas de Tianguá, no seu carro, como símbolo da Canaã, ou de qualquer outra igreja. Mas você tem vida. Não estou perguntando se você tem carro na igreja, estou perguntando se você tem vida. Não estou perguntando se você sabe 10 versículos decorados na Bíblia, estou perguntando se você tem vida. Não estou perguntando se você trabalha na igreja, estou perguntando se você tem vida. Não estou perguntando se você sabe cantar, se você sabe pregar, se você sabe evangelizar. Eu estou perguntando se você tem vida. Porque se não tiver vida, não adianta ter louvor, não adianta ter palavra. Se não tiver vida, não adianta ter dinheiro no bolso. Se não tiver vida, não adianta ter carro bonito. Se não tiver vida, não adianta ter casa boa para morar. O que mais importa para você e para mim não é a carteirinha da Canaã que nós carregamos, não é a carteirinha de obreiro, de diácono, de evangelista, de pastor. O que importa para nós é se nós temos vida em nós mesmos. Porque o que Jesus tem procurado em nós não é mais bonita, não é eloquência, não é exegese, não é ortodoxia, não é ortopraxia. O que Jesus está procurando em nós é vida, é vida, é vida. Tem nome de quem vive, mas se não tiver apenas o nome, mas não tiver o coração de quem vive, você está morto e você precisa de avivamento. A igreja era um jardim, mas um jardim sem rosas, eram más cerolas. Os membros tinham Jesus de nome, mas não tinham de coração. Tinham o nome de que viviam, mas estavam mortos. Estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eram zumbis ambulantes. Segundo lugar, quando é que eu sei que a igreja precisa de avivamento? A igreja precisa de avivamento quando há membros enfermos espiritualmente. Versículo 2: se depois do culto eu tiver pregado alguma coisa fora da Bíblia, vocês me cobrem. Mas quando é filho, ser vigilante e consolida o resto
Então, na igreja de Sardes, tinha um grupo dos mortos, que já estavam mortos, e tinha um grupo dos que estavam doentes espiritualmente, que estavam para morrer. O que acontece na igreja? O mundanismo, o orgulho. Estou falando isso dentro do contexto histórico da igreja de Sardes. Mundanismo, orgulho, autossuficiência. Porque o pecado mata a vontade de buscar a Deus. O pecado tira a nossa fome e a nossa sede de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos no pecado, nós deixamos de procurar a fonte de água viva e passamos a beber de cisternas rotas, que não retém água. Então, a Bíblia diz em Provérbios que a alma farta pisa no favo de mel, mas para aquela que está faminta, até o amargo é doce. Então, a igreja de Sardes, pelo seu orgulho, pela sua autossuficiência, pela sua grandeza de nome, ela deixou de buscar sua suficiência em Cristo e passou a se tornar autossuficiente, como era a cidade de Sardes. O pecado não somente mata a vontade de buscar a Deus, mas também petrifica o coração. Nosso coração fica duro, fica endurecido, fica como uma rocha. E quando nosso coração fica endurecido, a palavra bate, mas volta. A gente até ouve, mas finge que não é pra gente. Não, isso aí é com você, irmão. Não, isso aí não é comigo, não. É com você sim. É tempo de você se arrepender do seu pecado. É tempo de você abrir de vez o seu coração para Jesus, para que a palavra de Deus penetre no seu coração e produza avivamento, porque só assim você vai escapar do sepultamento espiritual. Estamos doentes, não temos buscado a Deus como deveríamos, não temos cultuado a Deus como deveríamos, não temos nos humilhado como deveríamos, estamos deitados em berço esplêndido. E eu desconfio que esse berço esplêndido já tenha sido transformado em caixão escuro. Estamos enfermos. Uma vez fomos curados e fomos libertados quando aceitamos a Jesus. Mas o nosso problema é que quando a gente deixa de buscar a nossa suficiência somente em Jesus, o nosso problema é que a gente passa a viver a vida cristã como se fosse uma religião. A gente confunde Jesus, Bíblia, cristianismo com religião. A gente está enganado. A gente está pensando que a gente era católico, com todo respeito aos irmãos, aos amigos católicos que porventura estejam aqui, mas a gente pensa que ser crente, ser cristão, é deixar de ser católico e ser evangélico. É deixar de ser espírita e ser evangélico. Quando a gente tem essa mentalidade, lá fora a gente é fofoqueiro. Aí aceita Jesus, vem para a igreja e na igreja continua fofoqueiro. Lá fora a gente gosta do que disse. Aceita Jesus, vem para a igreja e agora sou evangélico. Aí continua com o que disse. A gente lá fora compra e não paga. Aí vem para a igreja, sou evangélico. Continua comprando e não pagando. Doença espiritual. Não choramos mais, estamos confortáveis com a nossa situação. Um escritor muito famoso escreveu um livro certa feita na década de 80 chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? Uma década depois, ele escreveu outro livro. E o nome do outro livro que ele escreveu é Por
porque ainda tarda o pleno avivamento. E ele diz que uma das razões porque ainda tarda o pleno avivamento é porque a igreja está muito bem sem avivamento. É que a igreja está assim, acomodadíssima, apesar de faltar avivamento. Ninguém se converte à igreja. Multidões de inferno à igreja. Enfermidades espirituais. A igreja de Sardes havia pessoas que estavam prestes a morrer, cuja fé estava por um fio. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você chegou aqui com a sua fé por um fio, Jesus é poderoso para avivar a sua vida, para restaurar a sua vida. E Ele vai transformar esse fio que está segurando a sua vida no fio de escarlate, símbolo do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus tem avivamento na sua vida. Jesus tem poder na sua vida. Jesus tem restauração para a sua vida. Jesus quer curar você, curar a sua alma, curar o seu espírito, curar o seu corpo. Jesus tem poder para libertar você da doença espiritual e fazer com que você se torne vivo novamente, fervoroso novamente, cheio de Espírito Santo novamente. O Senhor está aqui para dar vida a você novamente. Em nome de Jesus, abre o seu coração para receber a vida de Jesus Cristo nessa noite. Terceiro, a igreja precisa de avivamento quando há membros ativos na obra, mas sem integridade. A igreja precisa de avivamento quando há membros nela ativos na obra, mas sem integridade. Está na Bíblia, pastor? Tá. Verso de número 2, a parte B do versículo 2. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não é que os crentes de Sardes não faziam nada, eles faziam. Tinha obras. O problema de Sardes é que essas obras não eram íntegras, não eram perfeitas, não eram retas. Porque a palavra íntegro na Bíblia, integridade, significa retidão. O que é um crente íntegro? É um crente que anda em retidão diante de Deus e diante dos homens, que tem um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com os homens. Então Jesus não acusa a igreja de não ter obras. Tinha. Porém, essas pessoas que estavam trabalhando estavam mortas e estavam doentes. O que são obras tortas, obras íntegras? É quando eu trabalho para Jesus, procurando endurecer o meu próprio nome. É quando eu trabalho, quando eu canto, quando eu prego, só para aparecer. É quando eu canto, quando eu prego, quando eu evangelizo, mas só para que os pastores me elogiem e digam: trabalho, para ser elogiado. E não é assim que funciona. Quando eu trabalho para engrandecer o meu próprio nome, isso hoje vai passar assim. Quando eu trabalho para engrandecer o meu próprio nome, eu estou trabalhando, mas as minhas obras estão tortas. Porque Jesus considera uma obra reta aquilo que é feito para engrandecer o nome dele. Então, quando você cantar, cante para Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Quando você pregar, pregue não para apresentar o seu talento, o seu dom português, a sua boa desenvoltura no público. Pregue para que o nome de Jesus seja glorificado. Evangelize não para receber o galardão dos homens, mas para receber o galardão de Deus. Porque Jesus
são as obras retas, as obras que glorificam o nome dele, as obras que ninguém está vendo, mas que ele está observando no céu, está guardando, registrando tudo. Quarto, a igreja precisa de avivamento quando há membros se contaminando com o mundo. Verso 4: tem como mensagens umas poucas pessoas que não contaminaram os seus vestiduras. Aí a gente vê assim, de um rápido esse versículo e pensa que é uma bênção. A gente vê rapidamente em Sardes tem poucas pessoas que não contaminaram os seus vestes. Aí a gente pensa que é uma bênção, mas não é. Por quê? Se em Sardes havia poucas pessoas que não se contaminaram, significa que muitas pessoas já haviam se contaminado. Então, quando a igreja, quando os membros da igreja estão se contaminando com o mundo, estão trazendo para dentro da igreja o espírito do mundo, as ideias do mundo, as filosofias do mundo, essa igreja precisa de avivamento. Por baixo da aparência e da graça de religiosidade havia pecado encoberto, havia drama pelas costas. Isso significa que eles eram falsamente ativos, eram falsamente devotos e eram falsamente fiéis. Tudo em Sardes era só fachada, era só aparência. É ou não é o retrato da igreja brasileira? É ou não é o retrato da igreja cearense? É ou não é o retrato da igreja tijuanense? É! Porque a maioria de nós estamos vivendo, tem vivido de fachada, só de aparência. Chegamos aqui, adoramos a Deus, cultuamos a Deus, louvamos a Deus, mas às vezes nem isso. Aqui adoramos a Deus, lá fora adoramos a Deus. Somos crentes aqui mesmo, mas lá fora. Aqui tudo parece vivo, mas lá fora. Quando eu contamino as minhas vestes, eu sou ferido tanto para mim mesmo quanto para o restante da igreja. As pessoas que estavam com suas vestes contaminadas, sujas, estavam contaminando as outras. Porque digamos, todo mundo aqui está bonitinho, está arrumadinho, está cheirosinho. Porque no começo de tudo eu passo com todos os irmãos, apertando a mão de todo mundo. Eu não quero saber se é rico, se é pobre, se é velho, se é novo. Sorrio para todo mundo, abraço todo mundo. E aí nesse abraçar, nesse apertar de mão, nesse cheirar, a gente percebe os irmãos elegantes, bonitos, cheirosos. Tem uns perfumes aí que a gente cheira pronto assim. Aí depois eu cheiro. E eu chego aqui todo lugar. Aí eu vou abraçar vocês. Aí o que acontece? A limpeza de vocês limpa a minha veste. É assim? A minha sujeira suja vocês. No sentido espiritual é a mesma coisa. Quem está sujo não pode limpar ninguém. Quem está com as vestes sujas contamina tanto ele próprio como os demais. E cuidado para que você não tenha suas vestes sujas. Cuidado, porque o diabo está sempre lançando lama nas suas vestes, tentando sujar suas vestes. Não ouça a voz do diabo, não pise na lama do diabo, pise, venha e deixe que o sangue de Jesus purifique as suas vestes, para que você ande de branco com ele. Cuidado com quem quer sujar as suas vestes. Sardes, a vocês, aos poucos que não contaminaram suas vestes, aos poucos que não estão na UTI, aos poucos que não estão já no caixão,
comigo para todo sempre. Mantenha suas vestes limpas, mantenha suas vestes alvas, não deixe que o óleo do Espírito Santo não foque sobre a sua cabeça. Em todo o tempo, tenha suas vestes brancas, porque se Jesus voltar hoje, você vai subir, mas se você estiver com as vestes sujas, se Jesus voltar hoje, você vai ficar. É tempo de purificar as nossas vestes, é tempo de clamarmos a Deus de forma humilhante, com jejum, com pano de saco, com oração, rasgando o coração, implorando a Ele o avivamento que nos salve. É tempo de clamarmos por um avivamento que purifica as nossas vestes. É tempo de buscarmos, de clamarmos a Deus por um avivamento que salve a nossa igreja, que salve o nosso ministério, que salve a nossa liderança, que salve você que salve a sua família. Clame e comece a clamar o céu nessa noite, a partir dessa noite, para que os ventos do Espírito sopram os 4 ventos sobre os vales de ossos secos, para que o vale dos ossos secos se transforme em grande exército. Porque senão nós vamos ter o mesmo fim que a igreja de Sardes teve. Você já teve alguma notícia da igreja de Sardes? Morreu. Ah, pastor, mas Jesus não vai fazer isso na nossa igreja. Fez com Israel. Você já estudaram a história da igreja? Nosso problema é que a gente não conhece a história. E por não conhecer a história, nós somos fadados para cometer os mesmos erros no presente. Olhe para a Europa. A Europa de Charles Spurgeon, o bispo dos pregadores. A Europa de John Wesley. A Europa de Charles Finney. A Europa de Jonathan Edwards. A Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristão. As igrejas dos tempos da Europa estão sendo vendidas para serem construídos boates, casas de show, motéis. O pastor aqui do Brasil, ele visitou uma dessas igrejas mortas na Europa, que foram já transformadas em uma boate. E ele disse que aquela igreja que ele visitou foi a igreja onde Jonathan Edwards pregou um famoso sermão, Pecadores nas mãos de Deus errado. Vocês já ouviram falar desse sermão? Está vendo? Não conhecemos a história. Depois de 3 dias de oração e jejum, Jonathan Edwards sobe no púlpito de sua igreja e prega um sermão chamado Pecadores nas mãos de Deus irado. E ele era míope. Ele segurava o escrito do seu sermão assim. Enquanto ele pregava, enquanto ele exortava, e ele dizia que se você não se arrepender, se você não mudar de vida, você é como um inseto que está na mão de Deus, e que a qualquer momento Deus pode soltar você. Enquanto ele pregava, Deus começou a dar visões espirituais ao povo que estava no templo. E o povo que estava no templo começou a ver o chão se abrir diante deles, e era como se eles estivessem caindo no inferno. E a história diz que eles começaram a correr, se levantar dos seus bancos, procurar as colunas da igreja para se agarrar com medo de cair no inferno. E aí o pastor brasileiro, ele sobe no púlpito que havia se transformado no balcão. E lá estava escrito ainda, Marco, estava escrito embaixo do livro a seguinte frase: aqui. Aqui foi pregado um dos sermões mais poderosos do mundo. E hoje, em cima daquele letreiro,
As pessoas estão bebendo bebidas alcoólicas, estão se prostituindo. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Estados Unidos, que é o berço da teologia, berço da doutrina, berço dos maiores teólogos do mundo. Os Estados Unidos estão tomando a mesma situação da Europa. Se a igreja brasileira não cuidar, vai acontecer a mesma coisa com a gente. As condições do avivamento. Se você quiser lutar e procurar um avivamento, nos versículos 2 a 4 nós temos as condições para o avivamento. Em primeiro lugar, uma volta para a palavra. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que você tem ouvido? A palavra. Deus tem literalmente gritado, buzinado aos seus ouvidos. Mas simplesmente nós esquecemos da palavra, nós esquecemos de ter ouvido, esquecemos de guardar, esquecemos de nos arrepender. Não se engane, avivamento não é barulho. Avivamento não é oba-oba. Avivamento não é empolgação. Avivamento não é, eu vou ter que assim, isso não é avivamento. Isso é extensão do linguiçar. Avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento que não faça os crentes se prostrarem pedindo pela palavra de Deus não é avivamento. Avivamento é quando o povo se volta para a palavra. Avivamento é quando o povo tem sede e fome pela palavra. Leia Neemias 8 para você ver o que é o avivamento. Leia Neemias 8. O povo vai para Neemias e diz: traga o livro da lei, porque nós queremos ouvir a lei, nós queremos aprender a palavra. E a Bíblia diz que Neemias 8 eles ficaram de 6 da manhã ao meio-dia, de pé, ouvindo a leitura e a explicação da palavra de Deus. Aqui, se o sermão passar de 50 minutos, o povo vai começar a ir embora. Aqui que eu falo, aqui no Brasil. Não temos mais fundo. Avivamento tem origem, é guardado, é regulamentado e é definido pela palavra de Deus. Pode ter muito movimento, mas se não tiver palavra, não é avivamento. Pode ter show, mas se não tiver palavra, não é avivamento. E quando eu falo palavra, não é essas mensagens de autoajuda que a gente tem ouvido por aí. Aleluia. Não é esse evangelho social que nós estamos ouvindo por aí. Fala palavra, texto, contexto, explicação. Sem a palavra não há avivamento. Se você não completou as filhas da palavra, você não pode ser um crente avivado. Mas deixa eu ver. Segundo lugar, segundo quesito para o avivamento, uma volta à vigilância espiritual, versículo 2. Ser vigilantes. Se por um lado não há avivamento sem palavra, também não há avivamento sem vigilância. Não adianta a gente vir para a igreja ouvir a palavra e depois sair para. Não adianta. Temos que ter vigilância. Vigie o que você tem ouvido, vigie o que você tem visto, vigie o que você tem falado, vigie o que você tem conversado, vigie o seu comportamento, o seu testemunho, ser vigilante. Terceiro, uma volta à santidade, versículo 4, porque se alguns ainda não tinham se contaminado, a maioria da igreja de Sardes tinha se contaminado e estavam vivendo em pecado. Terceiro lugar, o agente do avivamento. Quem é o agente do avivamento? Avivamento não é produzido pelo homem. O homem pode morrer de pregar, mas o homem não pode produzir avivamento. A igreja pode trazer os maiores pregadores, os
porque ali não há avivamento ali. Você já ouviu falar de festa, uma igreja fez a festa, você pega de fora, e aí foi aquela coisa, aquele movimento, multidões aceitando Jesus, quando o pecador foi embora, a igreja voltou a ser a mesma coisa. Porque avivamento não é produzido pelos pregadores que vêm de fora, avivamento é produzido pelo pregador que vem de cima, pelo Espírito Santo que vem de cima, pelo dono da igreja que está em cima, pelo salvador da igreja que está em cima, pelo avivalista da igreja que está lá em cima, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode avivar a igreja, é Ele que pode ser um instrumento e um agente para avivar a igreja. Sem Jesus não há avivamento. E por que Ele pode avivar a igreja? Somente Ele tem a plenitude do Espírito Santo. No versículo 1, estas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus não significa que existam 7 Espíritos Santos. 7 da Bíblia fala de plenitude, o número 7 da Bíblia fala de plenitude, de completude, onde nada falta. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que Ele tem os 7 Espíritos, significa que Ele tem a plenitude do Espírito Santo. Todas as operações do Espírito Santo têm origem em Jesus Cristo. Isaías 11, versículo 2, se você quiser anotar também em casa. Por que Jesus pode avivar a igreja? Porque Ele faz com que o Espírito sopre. E quando o Espírito sopra, a igreja morta e moribunda se levanta. Quando o Espírito sopra, a nossa adoração formal passa a ser uma adoração viva. Quando o Espírito sopra, os crentes passam a amar a oração. Quando o Espírito sopra, os crentes são tomados de alegria. Quando o Espírito sopra, as brasas que estão se apagando reacendem. Quando o Espírito sopra, os crentes que estão mortos, frios, negligentes, se levantam como testemunhas poderosas e cheios do Espírito Santo de Deus. Ezequiel 17. Ezequiel foi um vale de ossos secos. E o Senhor disse para Ezequiel: esses ossos secos podem reviver. E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Não vou me meter nessa questão, não. Tu é que sabes. E aí Deus diz: profetiza ao Espírito de Ezequiel. Clama ao Espírito de Ezequiel. E Ezequiel 37, versículo 9 dele diz: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, vieram e se puseram em pé, como um exército sobremodo numeroso. Clame ao Espírito Santo, para que ele sopre dos 4 ventos, porque estamos como um vale de ossos secos, porque estamos separados, porque não temos vida, porque não temos mais sangue correndo em nossas veias. O Espírito Santo precisa soprar sobre os 4 ventos, sobre a sua vida e sobre a minha. Oh Espírito Santo, vem dos 4 ventos, Espírito Santo. Segundo lugar, Jesus pode avivar a igreja quando Ele é o dono da igreja. Ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Na primeira mensagem da série, a gente viu que essas estrelas são os anjos da igreja. E vimos também que os anjos da igreja são os pastores da igreja, a liderança da igreja. Então Jesus disse que essas estrelas, que esses anjos, que esses pastores, que esses líderes estão na mão dele. Porque isso significa que quem dirige a igreja não é o homem, é Jesus Cristo. Quem manda na igreja não é o homem, é Jesus Cristo. É Ele que tem os líderes, a liderança da igreja em suas mãos. Não adianta eu, como líder, querer impor a minha vontade, a minha própria vontade carnal e humana na igreja. Porque quem manda na igreja, quem tem autoridade na igreja, quem faz e desfaz, quem manda e desmanda na igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E quem manda pode, e quem não pode, baixa a cabeça e diz: sim, Senhor, e obedece. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Terceiro,
Ele pode avivar a igreja porque ele conhece o estado da igreja. Ele diz que a igreja tem nome, que a igreja tem aparência, que a igreja tem formosura, que tem tempo, tem membro, que tem riqueza, mas não tem vida. Ele conhece a igreja, conhece o estado da igreja. Ele sabe que a igreja em muitos lugares tem apenas um nome que está vivo, mas está morto. Que Ele conhece a nossa vida, o nosso passado, os nossos hábitos, as nossas motivações. Jesus sabe quem somos, Jesus sabe como nós estamos, e Jesus sabe de que nós precisamos. E de que é que nós precisamos? Não é de roupa nova, não é de sapato novo, não é de carro novo, não é de casa nova. O que nós precisamos é sermos avivados e cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Às vezes o avivamento termina com isso. Verso 5: o vencedor será seu vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagará o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessará o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quais são as bênçãos do avivamento? Primeiro, santidade no futuro, como resultado da santidade no presente. O vencedor será seu vestido de vestiduras brancas. E Jesus já disse que aqueles que não contaminaram suas vestes andarão de branco com ele. Para andar de branco com ele lá no futuro, lá na frente, lá no céu, é preciso andar de vestes brancas, incontaminadas, já no presente. Aleluia. Sem santificação, ninguém verá a luz. Segundo resultado, nome conservado no céu, como resultado de santificar o nome de Cristo na terra. Nome conservado no céu, como resultado de santificar o nome de Cristo na terra. De modo nenhum, diz Jesus vai ser possível. Apagarei o seu nome no livro da vida. Seu nome está gravado lá. E de lá jamais será apagado, se você viver em avivamento. Terceiro resultado do avivamento: nome confessado por Jesus diante do Pai, como resultado de confessar Jesus diante dos homens. Nome confessado por Jesus diante do Pai, como resultado de confessar Jesus diante dos homens. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Precisamos de um avivamento. Um avivamento que mude a nossa sorte, que mude a nossa vida. Um avivamento, não um avivamento meramente religioso, isso simplesmente não existe. Avivamento que não muda a vida não é avivamento. Avivamento que não faz os membros da igreja andarem em santidade não é avivamento verdadeiro. E eu sei que esse tipo de mensagem não agrada a muitos, eu sei. Mas o que importa? Vivemos para agradar o Senhor. Enquanto a igreja fica de pé nesse momento,